Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão. Chegamos a você em mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, seguindo o curso que nós temos feito desde o mês passado, desde março de 2021, esse curso em cima do livro Comunidade Verdadeira, do autor Jeff Bridges. E não sei você, mas particularmente até tenho compartilhado com algumas pessoas de nossa igreja, nas chamadas que eu faço, às vezes de vídeo, algumas coisas que a gente vai conversando com as pessoas. O quanto que esse assunto assim tem me feito bem e tem me feito valorizar ainda mais, entender e valorizar. E não somente isso também, praticar a comunhão com outros irmãos, com pessoas que estão muitas vezes tão próximas de nós. Eu falo no celular mesmo, numa mensagem, numa videochamada, mesmo no contexto de pandemia, para que nós pratiquemos e dessa forma sejamos abençoados por meio da comunhão cristã. Eu espero que Deus fale ao nosso coração, essa vai ser a nossa oração nesse início, que Deus fale aos nossos corações de uma forma que possamos ser orientados diante da mensagem que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, que todos aqui possam estar experimentando da Tua graça e da Tua paz neste momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, com a certeza que o Teu Santo Espírito nos tem guiado, ó Deus, nesses aspectos. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, por quanto o Senhor tem não só mantido, mas feito-nos, ó Deus, quanto igreja, seguir adiante. E nesse momento, ó Pai, que seja esses poucos minutos que iremos passar juntos, mesmo à distância, seja um tempo, ó Pai, abençoado pelo Senhor, que a Tua palavra fala aos nossos corações, para a Tua honra e glória, Deus, dessa temática, dessa questão tão importante da comunhão, da comunidade que temos aprendido, que temos falado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, seguindo nesse assunto, o nosso tema da aula de hoje é a comunhão espiritual. E nesse aspecto, queremos 3 tópicos básicos para nós pensarmos. Primeiro, propriamente a comunhão espiritual em si. Veremos o que o autor quer dizer com a comunhão espiritual, uma rápida definição, algumas correlações acerca desse tópico e, claro, o embasamento bíblico para tudo isso. Um segundo momento, iremos pensar nos 2 tipos de comunhão que dão a base para essa comunhão espiritual, 2 tipos de comunhão específica e, por fim, claro, precisamos pensar na prática, a prática da comunhão espiritual para a minha vida e para a sua vida. E nesse aspecto, é sempre bom nós pensarmos e sermos direcionados por Deus pela palavra do Senhor. E vamos ler o texto, então, de Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 13. Então, você pode acompanhar aí na tela, está disposto o texto. Hebreus, capítulo 3, do verso 12 e verso 13, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém. Só esses 2 versículos, leremos outros, mas que por ser a palavra de Deus, nos dá a base mais do que o suficiente para pensarmos sobre essa temática da comunhão espiritual. Mas antes de pensarmos propriamente na comunhão, talvez seja interessante falar
da não união, ou dos problemas que muitas vezes nós temos em relação à comunhão, especificamente dentro da igreja. Então, infelizmente, a gente fala isso com muito pesar, com muita tristeza, e não é uma análise que nós fazemos sem propriedade. É só você conversar com pessoas de outras igrejas e até mesmo para solidificar de uma vez por todas, olhar para o próprio texto bíblico, que nós veremos que já na igreja primitiva, nas igrejas ali plantadas pelo apóstolo Paulo, dentre outros apóstolos, já havia pessoas desagregando, já havia uma certa desunião entre os irmãos logo ali no comecinho, quiçá, infelizmente, nos nossos dias. Então, problemas de relacionamento entre diferentes membros, líderes, às vezes pastores liderados, presbíteros, diáconos e as próprias famílias da igreja, infelizmente, não só acontecem, mas muitas vezes são comuns dentro de determinadas igrejas. E novamente eu falo, é com muita tristeza que a gente destaca essa situação. E sobre isso, a gente pode falar pelo menos em duas causas. Não são somente essas, mas para o recorte, para a temática que nós estamos trabalhando aqui, eu queria destacar essas duas questões. Primeiro, o orgulho e o pecado, né? O pecado como esse orgulho, como essa vaidade de achar talvez que a minha opinião, por exemplo, é melhor do que a sua. Às vezes eu posso estar até certo, mas o tom de voz, a maneira que eu lido, um certo tipo de arrogância, de prepotência, de superioridade. Percebam bem, tudo isso não tem nada a ver com o ensino bíblico de humildade trazido pela a palavra de Deus, especialmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por sinal, né, se você está assistindo certinho na semana, né, na semana passada nós tivemos os estudos dos nossos grupos de conexão atrelados a essa questão do orgulho. E quão bom foi perceber que a questão desse orgulho, dessa vaidade, de um olhar para nós assim, num nível além do que devemos pensar, ele não é bíblico. Muito pelo contrário. Deus resiste aos soberbos. E, obviamente, o orgulho dentro de qualquer relacionamento, ele é extremamente prejudicial, porque nós não estamos seguindo, conforme o texto bíblico fala, para nós olharmos aos outros irmãos e pessoas como superiores a nós. Olha o que o texto bíblico fala. Para nós considerarmos as outras pessoas superiores a nós. O orgulho vai no extremo oposto. Ele toma o nosso coração e a nossa vida e nos diz, entre aspas, que nós somos superiores às outras pessoas. Então, aí, os problemas de relacionamento, quer eles sejam pequenos ou grandes, diferenças de opiniões, são os mais diversos possíveis, infelizmente. Nesse aspecto, diferentes opiniões também são a causa, atrelada a essa questão do orgulho, a esses problemas de relacionamento que acontecem dentro das igrejas. Vale ressaltar que em grande parte dessas circunstâncias, talvez podemos colocar essa questão, são, ou pelo menos em alguma parte, são diferenças reconciliáveis. Diferenças que se essas mesmas pessoas sentarem uma em frente à outra, abrirem a palavra de Deus, orarem, às vezes terem um mediador, um grupo de irmãos, para também ajudar nessa questão, essa questão vai ser resolvida, vai ser aplacada. Mas muitas vezes, voltando à questão do orgulho, a gente quer vencer uma batalha ao invés de promover o nome de Jesus Cristo. Isso é extremamente pernicioso, perigoso. E nesses aspectos, a gente pode falar também de algumas, não todas, mas de algumas consequências. Dentre elas, claro, a desunião dentro da igreja. E aqui eu vou falar, vou usar dois termos assim que a gente não gosta de usar, mas que acontece
dentro das igrejas cristãs evangélicas, não só no Brasil como no mundo, que são as famosas panelinhas e, talvez num nível ainda mais prejudicial à igreja, os rachas, né? As divisões que ocorrem. As panelinhas, vocês sabem, são aqueles grupinhos, às vezes, que têm um mesmo pensamento, mas que, pouco a pouco, eles vão se desagregando da igreja, criando uma ideia, muitas vezes até mesmo um pensamento, um formato próprio, e ao invés de tentar dialogar, de tentar crescer, de, às vezes, promover um debate para que a solução possa ser encontrada, de tentar ser a solução, eles se tornam um problema, eles se tornam desagregadores, né? E muitas vezes até mesmo motivo, eu vou usar uma palavra também dura, motivos de escândalo dentro da igreja. E às vezes a situação é tão complicada que acaba gerando uma divisão. Quantas e quantas igrejas no Brasil num dado momento eram fortes, eram saudáveis, com um número considerável de igreja, com um número considerado de membros, melhor dizendo. E aí, pessoal, às vezes surgiu uma opinião diferente, um não concordou com isso, às vezes algumas famílias se desuniram nessa questão. E aí, no final das contas, uma foi para um lado, outra foi para o outro. Uma ficou na igreja, o outra foram na outra igreja. E quando a gente olha lá no cerne, na raiz, no início do problema, seria possível essa questão ser resolvida. Então, percebam como essa questão ela é extremamente séria. Também não podemos deixar de pensar, essa é uma realidade que vez ou outra a gente vem tocando, né? A gente vem falando sobre isso, que é a realidade dos cristãos desigrejados. E muitas vezes, ou para ser mais acurado, pelo menos em alguns casos, essas pessoas elas têm dentro de si um pensamento que elas não vão verbalizar, mas que está lá dentro, que é do tipo: eu sou muito bom para estar dentro da igreja. Essas pessoas difíceis de conviver, cada um tem a sua opinião, mais fácil eu sentar no meu sofá, ter um meu momento de culto sozinho, às vezes com a minha família, dentro de casa, tal, o meu momento espiritual, isso já vai ser suficiente para o meu relacionamento com Deus durante a semana. Pensamento extremamente equivocado. Até porque, eu ouvi essa palavra há um tempo atrás e eu concordo com ela, dentro da igreja, o primeiro e principal problema não são os outros. Sou eu, né? Começa sempre conosco. Eu e você, a gente deve sempre parar e pensar no que eu estou sendo o problema e automaticamente naquilo que Deus pode me usar como solução para dentro da igreja. É claro, existem pessoas que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de conviver, mas qual é a graça, qual é a bênção de uma comunidade se justamente não forem pessoas diferentes? Dentro da nossa própria família mesmo, são pessoas diferentes, mas a gente vai tentando ali lidar com diferentes opiniões. E que bênção estar dentro de uma família em que as pessoas se amam apesar das suas diferenças. E de uma forma semelhante, deve ser com a comunidade cristã, que automaticamente perde e muito da comunhão cristã com todas essas questões. Então, os cristãos eles deixam de desfrutar daquilo que iremos justamente trabalhar nesse próximo ponto. E é interessante porque o próprio autor ele cita um exemplo de um dado momento da vida dele, em que um cristão, né, uma pessoa próxima a ele, o procurou para ter um encontro, né, com ele, para compartilhar uma dificuldade que ele estava passando. E a partir dessa dificuldade, o autor, né, do livro, o caso Jeffrey Bridges, ele aconselhou, deu algumas palavras de orientação, logicamente orou naquele momento e depois acompanhando, né, durante um longo período, não deixou de orar por isso. E aquele problema, aquela dificuldade, que não era pequena, foi resolvida pela graça de Deus. Mas percebam bem, isso exemplifica
bastante a ideia que nós queremos pensar hoje de comunhão espiritual, que o autor do livro ele vai trazer nos seguintes termos: como um relacionamento de dois ou mais crentes que desejam ajudar uns aos outros a crescerem em Cristo. Comunhão espiritual, e aí ele vai desenvolver a ideia de uma maneira bem interessante. Comunhão espiritual não é um luxo, não é uma coisa que a gente pode usar ou não. Pode abrir mão, pode, de vez em quando a gente toma um pouquinho, mas de vez em quando a gente não faz questão de participar disso. Não. A comunhão espiritual não é um luxo, mas uma necessidade vital para o nosso crescimento e saúde espirituais. Percebam bem, uma necessidade vital para o nosso crescimento e saúde espirituais. E a gente pode retomar, como sempre, a própria mensagem, a vida, a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Ele veio a este mundo, mas ele tinha os seus próximos, as pessoas que estavam ali. Ele precisava daquelas pessoas? Num primeiro momento a gente pode responder até que não. Ele era Deus Todo-Poderoso, encarnado a verdade, mas tinha todo o poder. Mas ele escolhe, ele prefere, ele é direcionado por Deus a formar uma comunidade de discípulos. E a partir daquela comunidade de discípulos dos 12 apóstolos, dentre outros mais que nós sabemos pelo texto bíblico que também estavam próximos, mas especialmente pelos 12 apóstolos, o evangelho ele sai sendo pregado para todo o mundo. E não só sai sendo pregado de qualquer maneira, mas pela cooperação desses cristãos, em conversa, em diálogo, em crescimento entre eles. A gente vê em determinados momentos no livro de Apóstolos como os cristãos estavam juntos, estavam unidos. Apesar de muitas dificuldades, eles estavam felizes uns com os outros. E isso fortalecia, isso dava ânimo, dava vigor. Os momentos de conversa, de oração, de testemunho. E aí, dessa forma, eles iam adiante, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Em outras palavras, aquilo que a gente já tem batido nessa tecla, e que é fato, nós não podemos ser cristãos sozinhos. Apesar da pandemia, mesmo se você estiver fazendo um distanciamento social bem rígido, por alguma necessidade mesmo até de saúde ou outra questão, mesmo assim nós precisamos estar perto dos cristãos, que seja uma mensagem, que seja de alguma forma, mas nós, enquanto comunidade cristã, nós somos orientados para sempre estarmos juntos. E aí nós venceremos problemas, nós seremos guiados por Deus, porque Deus usará a vida do meu irmão para me abençoar, Deus usará a minha vida para trazer um consolo, uma palavra de orientação para outra pessoa. E assim essa comunidade ela vai se fortalecendo. Então, de fato, é um relacionamento de dois ou mais crentes que desejam ajudar um ao outro, uns aos outros, a crescer em Cristo. Percebam bem que não é um relacionamento casual, sem objetivo, sem propósito. Vamos sentar ali e conversar sobre qualquer coisa. Pode até ser isso, mas no fundo, esses cristãos nutridos pela palavra de Deus, eles vão sempre estar preocupados, mesmo que conversem sobre qualquer coisa, que também é bênção, sobre futebol, sobre família, sobre pandemia, sobre qualquer outra coisa, enfim. Mas eles vão estar sempre preocupados com o bem-estar um do outro. Se no meio de uma conversa, como estava acontecendo outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e às vezes no meio da conversa ele citou um problema, não. Ore por essa questão, pense nessa questão, vamos orar sobre isso. É assim que nós avançamos, sempre com esse objetivo de estarmos juntos, mesmo no distanciamento social que estamos enfrentando, mas de dependermos de Deus para que a gente possa crescer unidos de acordo com a palavra. E aí, o texto bíblico que nós lemos de Hebreus 3,
Hebreus capítulo 3, especificamente o versículo 13, ele traz alguns apontamentos muito importantes para a nossa vida. Né? O texto fala, pelo contrário, no sentido que o autor ali da carta aos Hebreus, ele está trazendo um problema de uma pessoa que, e no caso ali justamente dos hebreus, convertidos ao cristianismo, mas que estavam, né, com a fé um tanto quanto abalada, um tanto quanto aos trôpegos, né, ali naquele dado momento. Então ele fala, pelo contrário, né, nessa ideia de comunidade, de comunhão, exortai-vos mutuamente cada dia. A ideia de exortação, e até traz em outras versões da Bíblia, estou lendo aqui a Almeida Revista Atualizada, mas se você for olhar especificamente, se eu não me engano, na Nova Versão Internacional, vai estar lá a ideia de encorajar, a ideia de um ânimo que a gente direciona para uma pessoa para mostrar que ela não está sozinha, e automaticamente também para mostrar o caminho que essa pessoa deve seguir, de dar um ânimo, daquela disposição, aquele gás, aquele empurrãozinho, que muitas vezes numa dificuldade ela é extremamente importante de uma pessoa estar junto com a outra. Exortai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, é o tempo presente, e nesse aspecto da comunhão nós não podemos perder tempo. Nós não sabemos, eu quero deixar essa palavra com você. Às vezes uma pessoa que você lembra no dia a dia, um querido irmão, uma querida irmã em Cristo de nossa igreja, você não sabe como é que está a vida dessa pessoa. Muitas vezes, num bom dia que você dá para ela, mesmo que seja pelo WhatsApp, essa pessoa já vai te contar um problema, já vai te contar um pedido de oração, e aí você vai estar lá junto com ela, justamente dando esse ânimo, dentro daquela disposição, não vamos orar, vamos acreditar em Deus, né? Eu não tenho a solução, mas Deus pode nos fortalecer, e assim nós vamos caminhando juntos, porque a caminhada ela é difícil, ela é complicada. E quando nós estamos assim sozinhos, às vezes os pensamentos, uma certa angústia, uma certa ansiedade começa a parar sobre nós, mas aí vem alguém trazendo aquele versículo, aquela orientação, trazendo esse incentivo, essa exortação, esse encorajamento, e aí essa pessoa se fortalece pela ação de Deus, pela graça de Deus, utilizando de outros cristãos e segue adiante. Olha que bênção, são esses movimentos que nós precisamos. E até porque, coloca no final do versículo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quantos e quantos, às vezes, momentos nós estamos ali flertando com o pecado. E aí chega um irmão, às vezes, guiado realmente pelo Espírito Santo de Deus e fala, toma cuidado, não sei o quê, pensa novamente sobre essa questão. E isso já é o suficiente para a nossa vida. Por isso que nós precisamos estar sempre junto com outros cristãos. Até porque isso, de certa forma, a gente vai falar sobre isso, nos ajuda a sermos cobrados, no bom sentido do termo, a viver uma vida mais santa. Eu sei que tem um outro irmão orando pela minha vida, me orientando e tal. Eu, diante de Deus, eu vou pensar, poxa, essa pessoa está junto comigo e, acima de tudo, pelo meu amor a Deus, eu vou viver uma vida conforme a vontade do meu Senhor. E assim a gente vai caminhando. Outros, desculpa não ter passado aí corretamente os slides, mas fica aí para a gente pensar, né? A exortação como o encorajamento, mutuamente, né, uns aos outros, o tempo presente, né, essa ação imediata, né, o hoje, e não ser endurecido pelo pecado, né? E aí automaticamente até mesmo perdendo a comunhão uns com os outros. Queria ler mais dois versículos que nos ajudam a fortalecer, né, essa ideia. Primeiro, em Provérbios, capítulo 27, e o versículo 17, que diz assim, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Um versículo tão interessante, tão bonito, que mostra, né, como Deus opera em nossas vidas nas trocas uns com os outros. É como se, né, eu
com uma outra pessoa que eu possa confiar, com outro irmão em Cristo, a gente se afiasse. A gente sabe que o ferro, né, por exemplo, uma faca, conforme você vai usando, ela vai perdendo o fio, ela vai perdendo o corte. E o que vai afiar essa faca novamente? Um amolador, que geralmente é um outro metal, e no atrito ali, essa faca vai novamente ser afiada. E a ideia ali, né, na troca, né, nesse atrito, nessa comunhão, nesse estar junto, é que nós somos abençoados uns com os outros e fortalecidos uns com os outros. E dois versos também muito conhecidos, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não verá quem o levante. Muito legal, esse é um versículo geralmente usado, né, na questão do casamento, muito bem usado por sinal, mas a gente pode pensar em relação à nossa caminhada enquanto cristão, né, na sinergia que nós devemos ter do trabalho, né? Quando uma pessoa está num foco, num objetivo, mas ela se junta com outra pessoa no mesmo foco, no mesmo objetivo, né? Elas somam forças, somam ideias, somam características às vezes distintas, mas que se complementam, e aí há uma sinergia no trabalho, e automaticamente quem ganha com isso é o reino de Deus. Tanto é assim, se você pode depois acompanhar lá em Lucas capítulo 10, que Jesus ele não mandou os seus discípulos pregarem o evangelho sozinhos, mas em duplas, porque um ia fortalecendo o outro. Porque muitas vezes quando um cai, né, e esse é o próximo ponto, né, quando um cai, o outro ele encoraja, ele admoesta, muitas vezes até pega na mão e socorre. E isso é extremamente importante, extremamente importante. A gente sabe que para serviços perigosos que profissionais precisam fazer outro dia, ou seja, às vezes numa questão que você está fazendo no meio de uma roça, no meio de uma floresta, né, o estar em dupla é sempre mais recomendável. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, a outra pode socorrer. Às vezes é um problema pequeno, mas às vezes na ideia, no trabalhar junto, é que as pessoas ganham. Grandes empresas hoje não colocam pessoas para trabalharem sozinhos, né, pensando em determinado tema, mas uma equipe de trabalho formando essa sinergia, esse mesmo objetivo, para aí eles conseguirem, né, fortalecerem uns aos outros e alçar o seu objetivo. Quanto mais que Jesus mesmo coloca para nós, que o próprio trabalho, que a própria missão cristã é feito nessa comunhão, nessa unidade, no estar uns com os outros. E aí fica aquela pergunta: como seremos uma família, né? A gente pode usar também a ideia de um time, se não caminharmos juntos em aprendizado, exortação e cuidado. Né? Eu gosto de acompanhar futebol, talvez você goste também de outro esporte, e não adianta, pessoal. Pode ser o melhor time do mundo, ou pode ser o melhor grupo dentro de uma determinada empresa. Se há desunião, se há inveja, se não há um ambiente favorável, saudável, cuidado, de cooperação uns com os outros, sempre vai haver perdas. No caso de um time de futebol, é muito provável que numa partida, mesmo que esse time seja superior a outro, ele vai perder. Porque às vezes, né, na hora de você tocar para algum colega, você não toca, quer fazer tudo sozinho. E aí não dá certo. E aí, para a gente dar uma base do como nós teremos essa comunhão uns com os outros, primeiro, e aqui a gente pula para o ponto 2, né, os dois tipos de comunhão. Precisamos daquilo que nós já falamos em outros momentos aqui nessa série. Precisamos primeiro da comunhão com Deus. A comunhão que a gente fala de comunhão vertical. E por que vertical? É a ideia de que o homem está embaixo, Deus em cima, e que nós precisamos dessa comunhão com Deus. Obviamente, numa total dependência de Deus
e na parte que é a nossa responsabilidade, de uma procura por Deus, pela palavra de Deus, pela oração, participando, estando, sendo guiado por Deus pelos cultos públicos, pela palavra de Deus quando ela é pregada, pelos meios de graça, como a ceia do Senhor. E dessa forma nós somos fortalecidos com uma comunhão mais forte, mais vigorosa, sempre dependendo da graça e do agir de Deus. E, claro, na comunhão com outras pessoas. Esse é um aspecto horizontal, até porque eu estou no mesmo, vamos dizer assim, patamar, eu estou junto com o meu outro irmão, por isso horizontal, nos relacionamentos entre os cristãos. Só que aqui a gente tem que fazer uma pequena pausa e falar, e apontar que muitas vezes, como eu coloquei lá no começo, existem problemas dentro da igreja e muitas vezes são porque nós não temos aquilo que tem sido até falado em livros, por grandes autores, como aquela inteligência, aquela capacidade de se relacionar com outras pessoas. Inteligência relacional. Nós somos pessoas difíceis de lidar, pessoas, desculpa o termo, pessoas tinhosas, pessoas complexas, pessoas que não conseguem dar margem a uma opinião diferente, a trabalhar com alguma pessoa que seja um pouco diferente de nós. E aí é muito complicado, pessoal. É muito complicado. Por isso que nós precisamos, dentre outras questões, de empatia, de nos colocarmos no lugar das outras pessoas. Não de uma mera pena, não de um distanciamento, não, mas estar junto, com outra pessoa, com as outras pessoas que estão ao nosso redor. E ser uma pessoa confiável, exercer a confiabilidade e ter confiança também nas outras pessoas. Isso é extremamente importante. Às vezes até queremos ouvir as outras pessoas, mas nós não queremos compartilhar, às vezes até questões que estão doendo, que são difíceis para a nossa vida e tal. Não criamos relacionamentos que a gente pode confiar, pode desabafar, conversar com outras pessoas, desde as lideranças, uma liderança espiritual dentro de uma igreja, até mesmo dentro de uma família, com outras pessoas que estão próximas e que a gente vê que são pessoas sérias, espirituais, não perfeitas, mas que estão seguindo no caminho do Senhor, que querem nos ajudar. A gente precisa se colocar como uma pessoa confiável, mas também exercer, que outras pessoas, exercer uma confiança também nas outras pessoas. A sinceridade ela é tão importante, não pautar em mentiras, em meias verdades, mas conforme a palavra de Deus vai nos orientar, de ser claro, é claro que não para machucar as outras pessoas, mas porque não adianta, como o ditado coloca, tapar o sol com a peneira. Temos um problema e a gente muitas vezes precisa falar com as outras pessoas sobre isso. E, claro, tudo isso está envolvido no desejo, no desejo e prática de uma verdadeira maturidade cristã, de termos o caráter de Cristo. Jesus Cristo é aquela pessoa que eu, você, qualquer pessoa, por mais distinta que seja, podia chegar diante de Jesus, podia se derramar diante de Jesus. Jesus, ele ia apontar, com amor, com firmeza também, mas com amor, a necessidade para aquela pessoa. E sendo Deus, como ele era e dá o perdão, dá a orientação para aquela pessoa. E a gente precisa mais desse caráter vivido de Cristo em nossas vidas. Porque, não tenham dúvida, se nós formos mais parecidos com Jesus Cristo, mais pessoas estarão próximas de nós. E nós também estaremos próximos de outras pessoas em relacionamentos saudáveis. Não que pontualmente não tenham, vão ocorrer problemas. Isso sempre acontece. Mas essa maturidade vai nos ajudar a vencer esses problemas. Porque essa maturidade de Jesus envolve paz, humildade, bons relacionamentos. E, claro, se nós fizermos aqui esse movimento de cruz,
da comunhão vertical, da comunhão horizontal, primeiro com Deus e depois com os próximos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Está nessa lógica daquilo que pensamos aqui, a gente tem que pensar de Jesus, aquele que venceu a cruz e aquele que só por ele nós podemos ter o relacionamento primeiro com Deus e também o relacionamento com outras pessoas. Eu acho fantástico, sensacional, já tive a oportunidade, né? E é bom a gente relembrar desses momentos, especialmente nesse tempo de pandemia. Já tive a oportunidade de estar em eventos ou em questões onde tinha, sei lá, 1.000 cristãos, 500 cristãos, 1.500 cristãos. E, pessoal, é uma coisa fantástica, sensacional. Em um desses momentos, a gente parou para ler o último capítulo de Apocalipse, junto a 1.000 vozes. Foi um negócio assim que as pessoas ficaram maravilhadas, em êxtase, porque assim, a presença do Espírito Santo no meio de tantos cristãos ali, procurando louvar a Deus, lendo a palavra de Deus, é sensacional, pessoal. É sensacional. Por isso nós precisamos realmente de estarmos juntos com as outras pessoas. Eu queria partir para o terceiro e para o último ponto, de questões práticas mesmo, né, da comunhão espiritual. E a primeira, né, que baseia, na verdade, aquilo que baseia tudo nós precisamos, de uma forma ou de outra, nos encontrarmos com outros cristãos, mesmo à distância, mesmo que seja uma ligação aqui no celular, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, se a pessoa estiver muito distante, alguma coisa que seja, né? Antigamente seria tão mais difícil, né? Onde mal a gente tinha a condição de escrever uma carta, mal sabia se essa carta iria chegar. Mas nós precisamos estar em contato, conversando, falando, desenvolvendo relacionamento com outros cristãos. E aí, voltando àquele ponto, né? Demonstrando afirmando que nós somos pessoas confiáveis, não por nós mesmos, por nosso mérito, mas pela graça de Deus, pela maturidade cristã, apontando para outra pessoa. Não, você pode confiar em mim, eu vou ouvir sua necessidade, sua questão, eu vou orar contigo, coisas desse tipo, e também confiamos em outras pessoas nesse mesmo aspecto. E tudo isso tem que passar pelo compartilhamento, né? Compartilhando a verdade bíblica. Em momentos, por exemplo, como culto público, como encontros naturais, intencionais, aqueles que, pelo menos antes da pandemia, né, a gente chegava para um irmão, para um outro cristão e falava, olha, vai lá na minha casa, vamos almoçar junto, hoje é um domingo, uma sexta-feira à noite, um sábado que a gente está tranquilo, vamos comer alguma coisa e tal. E a gente vai conversar, a gente vai assistir um jogo junto, a gente vai, né, trazer os nossos filhos e eles vão brincando e a gente vai conversando nesse aspecto. Vamos tirar um tempo tranquilo, bacana. Pessoal, isso é bênção demais. E talvez precisou dessa pandemia para a gente reconhecer o quanto isso é bom, o quanto que isso é bênção. A gente pode fazer isso, como eu falei, obviamente, com uma mensagem no celular, alguma coisa assim. Mas quão bom, né? Estarmos juntos com os irmãos, com outros cristãos, de fato. E também os momentos em que a igreja se junta, mesmo que online, para orar, mesmo que online também, os pequenos grupos, né, que têm essa função de criar esse relacionamento. Então nós temos que aproveitar aqueles que são, entre aspas, aqueles momentos formais em que a igreja se ajunta, se une, né? É claro que estamos com uma restrição agora, mas para você pensar, né? Supondo que daqui a alguns meses a gente consiga estar mais junto aqui num número de 50 pessoas e talvez daqui a um ano, o tempo que seja, a gente consiga reunir casa cheia aqui na igreja. Não é um tempo só para a gente vir, bater um ponto, assistir o culto e talvez ir embora. Tire um tempinho, converse com outro cristão, valorize esse tempo. É um tempo precioso, é um tempo que a gente se preocupa, que a gente é com outras pessoas, que a gente é abençoado, que a gente cria simpatia, que os problemas, as questões e também as vitórias das outras pessoas se tornam também os problemas, as questões e também a nossa vitória. É bênção para nós. E de igual forma, no tempo de oração, que a gente já está nesse propósito de orar pelos outros, de saber das questões uns dos outros,
No tempo de pequeno grupo, né, que aí é um momento, de fato, daqueles mais dedicados para que a gente possa realmente se abrir, possa conversar, criar comunhão, amizade, intimidade com as outras pessoas. Né? Eu tenho podido, pela graça de Deus, liderar 2 pequenos grupos. Eu tenho visto, né, que nessa caminhada, nesse tempo, as pessoas são mais amigas, são mais íntimas, confiam umas nas outras, fazem até negócios entre elas, formam empresas. Pessoal, isso é bênção, isso é bênção. E claro, aquilo que eu falei, desses encontros que às vezes a gente marca assim, né? Não para que a gente vai necessariamente abrir a Bíblia para falar um texto bíblico, mas vamos nos encontrar com pessoas que são diferentes de nós, que nós só encontramos porque Jesus Cristo salvou ambas as pessoas, e aí a gente vai compartilhar um tempo de cuidado, né? Um tempo que a verdade bíblica ela vai ser compartilhada, mesmo que diretamente, pelo carinho, pelo cuidado de um com o outro. E é claro, se a gente está passando por um problema, esses encontros eles vão ser ainda tão o mais importantes. Pensando, pessoal, todos têm algo para compartilhar. Sempre quando a gente senta com outra pessoa, a gente tem algo para falar, né? Desde que seja uma necessidade, mas também às vezes, por mais que a gente se considere pouco espiritual, mas tendo humildade, às vezes para ajudar a outra pessoa. Deus, né, a palavra de Deus, ela mostra que Deus ele valoriza as pequenas ações, os pequenos atos, aquela palavra assim, aquela frase que não tem palavras difíceis, mas que é falada com a sabedoria bíblica. Deus valoriza muito essas coisas. Todos nós temos algo para compartilhar, mas é interessante pensar, né, que nós precisamos ter a prática bíblica primeiro do ouvir e a sabedoria bíblica ao falar. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam ser ouvidas. E a partir daquilo que nós ouvimos, nós aí sim temos uma condição mais clara para falar. Às vezes, uma pessoa está passando por um problema, ela nem consegue falar aquele problema, a gente já quer opinar. Vamos orar, vamos pensar, vamos com calma, né? Seja tardio, né? Lento para falar. E dessa forma, nós conseguiremos, né, ter mais condição de ouvir as pessoas. Nós devemos estar prontos para ouvir. Tardio para falar e automaticamente também tardio para se irar. E não podemos perder também a questão da confissão dos pecados e da prestação de contas. Talvez para muitos essa seja a questão mais difícil, mas nós precisamos dessa exortação mútua. Nós precisamos de pessoas que, mesmo às vezes com aquele erro que tem sido uma pedra de tropeço, né, um espinho na carne, a gente poder compartilhar com essa pessoa e juntar forças em oração. Isso é bênção. Isso tira um peso, às vezes carregar uma questão sozinha. Juntos, sempre vai ser mais fácil, né? Para usar o termo, né? Do que a gente, né, um ditado que a gente gosta de usar, a união faz a força. É claro que essa união não é baseada nas nossas forças, mas na força de Deus. Porque dessa forma nós experimentaremos, inclusive, a cura e o poder, do poder do pecado e do orgulho. Porque se a gente se desfaz daquelas máscaras, né, às vezes de um crente que, às vezes, até as pessoas olham, fulano é espiritual, fulano é crente mesmo, mas a gente sabe os nossos pecados. E muitas vezes nem a gente sabe direito, né? É necessário que a gente se junte com outra pessoa para que essa pessoa fale sobre isso conosco. E aí, a gente não vai ser cristão meramente de fachada, mas de fato, para vencer esses pecados, inclusive orgulho, que muitas vezes maltrata, né, a nossa vida e macula, né, que prejudica o nosso relacionamento com Deus. É a vitória do falso heroísmo, vitória do super cristão, daquele, né, dos religiosos que tanto aparece na Bíblia. Somos condicionados e orientados por Deus para a gente sempre estarmos em comunhão, em unidade com outros cristãos. Dessa forma, queria concluir pensando que, reforçando a mensagem do Evangelho, sem Cristo,
reina a inimizade entre Deus e os homens, e entre homens e homens. É por meio de Jesus Cristo, o perfeito mediador, que nós temos acesso ao Pai e que nós somos ligados à comunidade cristã, onde eu sou salvo. Jesus Cristo também chama e salva outra pessoa. Nós somos unidos e podemos, por mais diferentes que sejamos, caminhar em unidade. Não entramos na comunhão com outros cristãos, com outros crentes, com exigências, mas com gratidão e como agraciados. A comunhão, ela é graça, né? É graça de Deus, é favor não merecido de Deus. Essas duas frases são de um autor alemão, né? Ali da época da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Muito bom, eu vou indicar o livro dele, que eu dei uma olhada para tirar essas frases. E é muito bom nós pensarmos, né? Que às vezes a gente vai já fechado já para encontrar com outra pessoa, sendo que a gente pode aprender tanto com essa pessoa. E a gente tem que nós precisamos cada vez mais sermos pessoas relacionais, e as outras pessoas têm prazer de caminhar conosco, tirando as complexidades, aquelas picuinhas, aquelas coisas que realmente não são da vontade de Deus, para que a gente caminhe mais com as outras pessoas. Deus propicia e tem prazer na comunhão dos seus filhos, né? A gente pode afirmar isso com certeza, até com base, né? Com bom e agradável viver unidos, irmãos. Temos pensado nesse salmo de número 133. Vamos orar, que Deus nos abençoe, que a gente possa valorizar ainda mais a comunhão com o nosso próximo. Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção. E nós te pedimos nesse momento, faça-nos mais próximos dos outros, mais comunhão, ó Deus, primeiro contigo e posteriormente uns com os outros, ó Deus, fortalecendo a nossa fé nesse tempo tão difícil. Às vezes pessoas estão sofrendo ao nosso lado, a gente pode ajudar, estamos sofrendo e podemos ser ajudados e amparados por outros cristãos. Nos oriente, nos capacite nesse aspecto, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu não vou te desafiar ou te obrigar a fazer aquilo que eu vou falar agora, mas fica como uma forte indicação. Quem sabe essa semana você não tira 5, 10 minutos e naquilo que Deus te guiar, numa pessoa que você lembrar, que às vezes você tem um contato dela no seu WhatsApp, você não possa fazer uma ligação, uma simples mensagem, aqui dentro da igreja. Se você é de outra igreja e está nos acompanhando, primeiro nosso agradecimento, a nossa alegria de ter você conosco, mas faça isso, com certeza vai gerar bênção em nosso meio, bênção que vem, não de nós, obviamente, mas de Deus para a nossa vida. Queria, por fim, indicar o livro dele que eu citei, do Dietrich Bonhoeffer, autor alemão, Vida em Comunhão. Ele fala dessa comunhão uns com os outros, fala da questão da ceia também. O título está errado aí no slide, eu peço perdão, chama não Vida Devocional, mas Vida em Comunhão, da editora Sinodal, esse livro. Bom, espero que tudo aquilo que a gente trabalhou, os textos, tenha abençoado a sua vida. Qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição. Inclusive, para a gente conversar como é que você está, como é que eu estou, para a gente ampliar essa comunhão, vai ser um prazer, uma alegria muito grande. Perfeito? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.